Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa, o Pode Esclarecer. Hoje é um formato diferente do habitual, vamos ter por tema um livro e é com muito gosto que temos aqui no fundo, os coordenadores da obra, que têm tudo a ver com o nosso futuro, pelo menos é o que se diz, não é? Que as crianças são o melhor do mundo e que são o futuro. Eu diria que são expressões já tão estafadas que acho que já ninguém as leva a sério. E se calhar até começaria logo por uma pergunta para os nossos coordenadores, mas primeiro naturalmente apresentá-los-ei. João Pedro Gaspar, investigador na Universidade de Coimbra, coordenador da Paz e doutorado em Psicologia da Educação. Paulo Guerra, juiz desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra, especializado em Direitos das Crianças. E antes de vos perguntar especificamente sobre o livro, estas expressões tão usadas por todos parecem-vos fazer sentido na sociedade atual? Se calhar começávamos por João Pedro Gaspar e depois por Paulo Guerra, pode ser? E agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje a gravar, porque de facto é importante para nós ouvir-vos sobre um livro tão importante. Então, João Pedro Gaspar. Eu agradeço muito o convite e agradeço este pontapé de saída. Falar da infância. A infância, claro, é uma construção social, é algo que já foi preocupando filósofos, até pré-socráticos, algo que já apoquentou também o nosso Zeca Afonso, naquela música muito conhecida, quando a infância nunca teve a infância, o que faz falta, por exemplo, e muitos outros autores do neorrealismo, de Soeiro Pereira Gomes, ou da Fanga de Alves Redol. Portanto, há muitos autores que se têm preocupado com a infância, porque realmente a infância é um chão que nós percorremos durante a vida toda e vamos habituando realmente a ouvir alguns chavões, a falar de direitos das crianças, a falar da Convenção, e depois ficamos com a sensação que a infância é apenas passado, e a ideia deste livro é que a infância não seja apenas passado, mas que esteja presente em nós, em cada um de nós, dos 50 autores, mas de quem nos vá lendo e de quem vá partilhando connosco também algumas destas reflexões. Portanto, sim, há chavões, e os chavões vão perdendo força na mensagem, claro que sim, mas por outro lado temos que aproveitar e são muitos realmente os autores, o Miyakoto, por exemplo, e muitos, certamente o Paulo irá complementar, há muitos autores que realmente se preocupam com a infância, e qualquer pensamento, qualquer expressão, qualquer partilha relativamente a este assunto, a este mundo tão complexo da infância que nos acompanha ao longo da vida, é sempre bem-vindo. Eu agora passando a Paulo Guerra e aproveitando já o que aqui foi dito, o que é que vos levou a fazer este livro? Porque é que acharam que faria sentido fazer este livro nesta altura? Muito obrigado, Dr. João Massana, é com muito gosto que colaboro mais uma vez com o Conselho Distrital. Muito obrigado, António. Cumprimento o António e o João Pedro, os meus companheiros também de luta neste manifesto, podemos lhe chamar mesmo assim, que primeiro o João Pedro imaginou, chamou-me e eu rapidamente apanhei no ar e na vida esta ideia de que, de facto, aquilo que se passa na infância não fica na infância. Há o meu filme de eleição, que se chama Magnolia, de Paul Thomas Anderson, corria ao ano de 99, tem lá uma frase que é paradigmática de tudo isto. Nós, de facto, podemos esquecer o passado, mas acreditem que o passado não se esquece de nós. O bom e o mau. Aquilo que se passou lá atrás, que às vezes pode estar perdido na voragem do nosso pensamento e do nosso esquecimento, vai nos marcar. A psicologia também nos ensinou, Dr. João Massano, que nós somos todos 3 mais 1 mais 3. Somos aquilo que fizerem de nós nos primeiros 3 meses do primeiro dos 3 anos da nossa vida. Podemos não nos ter esquecido do afago, do maltrato que nos fizeram nesses 3 meses, 1 ano, 3 anos, mas ele deixa como que uma marca, uma impressão digital no nosso corpo e sobretudo na nossa alma. E esta ideia de que partimos, e por isso pode ser chavão, esta ideia de protegermos a infância, de protegermos os mais vulneráveis, aqueles que de alguma forma não têm voz, a palavra infante vem mesmo disso, aquele que não fala, aquele que não diz, e que por cima dele, enfim,
substituindo a ele, muito embora ouvindo a sua voz, a comunidade e o sistema jurídico e o sistema judicial e todos os outros têm que, de alguma forma, tratar essa sua vulnerabilidade. E por isso não é chavão falar nisto, de que o melhor do mundo são de facto as crianças, e são crianças que eu estou a falar, o Dr. João Maçã, não são menores. Menor é a idade, a criança não é menor, é menor a sua idade, e por isso vamos partir aqui também um manifesto de poderem as nossas peças processuais em todos os tribunais neste país, feitos pelos senhores magistrados, feitos pelos senhores advogados, que acabem de vez com a palavra menor, que é de facto uma palavra mal cheirosa que tem que ser substituída por uma palavra perfumada chamada criança. E é esta ideia de que nós partimos. As experiências adversas na nossa infância, muitas vezes provocadas por comportamentos de terceiros esses que muitas vezes deveriam ter sido os nossos guardiões e que muitas vezes são os nossos algozes, são de facto de ponderar e de pensar neles. O passado queima e, portanto, a ideia do João Pedro e minha foi esta comunidade, as suas organizações, têm que ser responsáveis por estas trajetórias destas nossas crianças, prestar cuidados sensíveis ao trauma, no alinhamento com a promoção dos direitos das crianças e da resiliência da comunidade. E, portanto, obviamente que a Convenção é claríssima desde 1989 em dizê-lo, que o passado de facto interessa, que deixa marcas, uma criança institucionalizada, uma criança em família de acolhimento, uma criança que vai ser adotada, transporta uma bagagem que tem que ser visível aos seus olhos, não tem que ter vergonha dela, tem que passar por cima de tudo isso, fazer das tripas coração e de alguma forma, embora não possa começar fazer um novo começo, mas pode de facto começar um novo fim. E é esta ideia que nos lançou neste manifesto, que já teve 7 apresentações a nível nacional e que vamos continuar no sentido de levar esta boa nova às comunidades jurídicas e não só, para que nós nos apercebamos da magnitude da personagem que está no centro das nossas atenções, que são de facto as crianças. No fundo, quando surgiu a ideia do livro, como é que surgiu, e como disse bem, a questão do tal manifesto e como é que foi, no fundo, a seleção das pessoas que fazem parte do manifesto? Oi, Paulo, posso? Sim, João Pedro. E depois passo para ti. Portanto, houve algumas palavras do nosso mentor, Armando Leandro, juiz conselheiro, que uma vez, já há algum tempo atrás, disse num evento, em Matosinhos, recordo-me exatamente do sítio das palavras dele, que em Portugal fazia-se muita intervenção, agora até intervenção precoce, na altura em que a ANIP e outras entidades estariam a dar passos decisivos e com maior visibilidade. Mas fazia-se pouca prevenção, muita intervenção e pouca prevenção. E esta campanha, este manifesto, esta onda que se está a criar à volta da obra e do que ela representa, da mensagem que ela tenta representar, vai muito por aí, vai muito para tentar prevenir, até porque acreditamos que estas questões, como tantas outras, é preciso serem os mais novos a modificar. Eu costumo dar o exemplo do cinto de segurança ou até da separação dos resíduos. Foram os miúdos, quando chegavam a casa, e que diziam aos pais e aos avós para separarem os resíduos ou para colocarem o cinto. Portanto, essa mensagem foi passando. Também achamos que algumas questões relativas aos maus-tratos, e há aquele paradoxo incrível de quem mais devia proteger é que maltrata, é que negligencia, de alguma maneira abusa até. As questões da violência doméstica, como sabemos, são sempre dos fatores mais importantes, se formos analisar as casuísticas das CPCJs ou até do relatório Casa. Portanto, é preciso realmente prevenir, e este manifesto é mesmo uma questão de prevenção. Relativamente aos nomes, foi muito pacífico, nós combinámos 25 nomes cada um, ou melhor 24, nós os dois somos também autores, cada um tinha que arranjar 24, quando colámos os primeiros nomes percebemos que haviam vários que eram comuns, e portanto, como eram comuns, arranjámos outros. Foi mais ou menos fácil, pessoas das nossas relações pessoais e até institucionais, pessoas de alguma forma ligadas à área da proteção da infância e também talvez um bocadinho fora da caixa a participação do ChatGPT e também a participação de 3 já adultos,
mas que passaram, jovens adultos, que passaram há alguns anos, mais de uma década, qualquer um deles, em casas de acolhimento. Um deles, o Éder, que é figura pública e comendador, mas temos mais dois jovens. Portanto, quisemos pessoas que tivessem visões diferentes, de áreas diferentes, da área jurídica, da área da psicologia, do serviço social, da área académica, de várias áreas, e também aqueles que conhecem o lado de dentro e as noites, às vezes, que adormeciam a chorar, como eles diziam. De facto é isto, enfim, foram 50 nomes, 48 no fundo, consensuais relativamente a mim e à escolha do João Pedro. Muitos mais poderiam existir, já estamos a pensar eventualmente numa segunda edição com outros nomes que vamos acrescentando a todos estes, porque aquilo que aparecia à primeira vista ser difícil, que era uma espécie de autópsia em vida, tentarmos perceber dentro de nós o que é que está lá a morar, que nos marca, às vezes nem queremos dizer muito, não queremos recordar muito, não queremos, enfim, enfatizar muito, mas é curioso, lendo os textos da Alcina, da Alexandre Anciães, do Álvaro Lourinho Lúcio, da Ana Mendes Godinho, da Ana Perdigão, da Ana Paula Lourenço, da Ana Rita Alfaiate, do André, do próprio António, de juízes, colegas meus, que nem sequer desconhecia esta faceta até literária, como descobri em nomes como António Pedro Peniche, do Carlos Neto, da Catarina Ribeiro, enfim, da Fátima Serrano, do Fernando, do Galompino Carvalho, nos seus corajosíssimos quase 95 anos, da Helena, de psicólogos como a Joana Batista, Joana Alexandre, a nossa querida Joana Marques Vidal, que faz de facto o último texto publicado em vida dela, e foi talvez dos últimos a me entregar numa deliciosa 2 páginas em que resolve lembrar-se de uma professora que, quando leu uma redação sua, pensou que com certeza ela tinha sido copiada pela mãe ou pelo pai, pessoas que já com algum conhecimento e que com certeza nunca deveria, aquele texto não deveria vir de uma cabeça de uma criança. E é verdade que ela de facto recorda a história, mas não se recorda sequer do nome da professora. É fácil recordar o professor que puxava as orelhas de um homem chamado Álvaro Lourinho Lúcio e que o fez odiar a matemática a partir daí, daquela professora que obrigava um dos autores a dar reguadas na mão das crianças, dos colegas que não sabiam fazer contas. Aquelas escolas, como aquela que era, enfim, descrita pela Helena Oliveira, escolas. E é isso que ressalta destes depoimentos. Uma escola caduca, uma escola que nos acompanhou e que nos marcou para o mal, muito mais para o mal do que para o bem. Portanto, são todas essas vivências, pessoas que foram capazes de ter a coragem de falar de violência doméstica acontecida nas suas casas, em que iam adormecer sem saber se a mãe se ausentava de casa, não o levando, deixando com algoz. Enfim, outras pessoas que resolveram lembrar, pais que nem sempre, enfim, pagavam alimentos para o sustento da própria pessoa, dando graças a Deus por ter tido uma mãe valiosa e valorosa que foi capaz de suprir as falhas desta paternidade, nem sempre de facto assumida. E, portanto, Dr. João, foram de facto momentos incríveis estes que eu tenho vivido com o João Pedro, a partir do momento em que imaginámos esta obra em maio de 2023, João Pedro, penso que foi isso, no Peso da Régua, quando resolvemos sentar-nos e pensar de facto nisto. A partir do momento em que lançámos o repto às 50 pessoas e sobretudo, primeiro, a aceitação por parte da editora de ideias, uma editora de Coimbra que dá os seus primeiros passos muito valiosos, e foi em janeiro de 24, portanto estamos neste ano ainda, e depois as respostas foram, poderei dizer, João Pedro, que só tivemos uma recusa de alguém que nos disse primeiro que sim e depois acabou. Tenho a certeza que não foi por qualquer problema de princípio relativamente ao projeto, mas por falta de tempo, com certeza, aqueles projetos que se vão adiando, mas acreditem que todos os outros 49 chegaram-nos sãos e salvos, com uma deliciosa junção de fotografias, muitos deles dizendo fotografias a que eu tenho que pedir ao meu pai, à minha mãe, foram à casa de família para tentar recuperar aquela fotografia que os documentava enquanto mais meninos.
É um pouco esta ideia e por isso na apresentação do livro temos a fotografia do jovem ou da criança, depois o nome da pessoa, a sua idade real hoje, quando há a publicação, e depois a descrição daquilo que aquela pessoa, que foi outrora uma criança, hoje de facto é. E portanto foi de uma riqueza que de facto não tem tamanho e que não cabe em nenhum podcast ou em nenhuma apresentação desta hora. E qual é que, no fundo, o que é que pretendiam com o livro e como é que acham que, no fundo, uma abordagem multidisciplinar como aquela que tem no livro pode ajudar todos os que trabalham com as crianças e a própria sociedade a perceber a melhor forma de lidar com elas? Antes de avançar para o João Pedro, só numa frase responde-lhe, João Pedro, Dr. João Massano. Para que cada um de nós, sociedade, possa fazer aquilo que lhe compete. Que é estar atento aos sinais que as crianças dão, uns que são inequívocos, outros que são absolutamente equívocos e que até são de difícil interpretação, até com dupla e tripla e quarta, possibilidade de 4 interpretações relativamente àquele sinal. Depois de estar atento, denunciar, doa a quem doer, faz o que tens a fazer. Se houver dúvida, haja denúncia para que as entidades do Sistema de Promoção e Proteção façam essa filtragem e decidam se é de avançar ou não. Integrar e tratar o trauma infantil, no fundo, antes que o monstro tome conta de nós. E quando o monstro toma conta de nós, enquanto adulto, mercê de muito daquilo que foi vivido por nós na infância, podemos já não ir a tempo. João Pedro. Só voltar atrás, somos realmente 50 autores, mas há mais 2 mensagens muito importantes. Uma, o prefácio do Dr. Armando Leandro e também a mensagem do Sr. Presidente da República, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que também fez questão de se associar à obra com uma mensagem que também vale muito a pena ler. Sobre a questão, agora mais concretamente, eu acho que todos nós somos chamados, e principalmente os trabalhadores da infância, precisam muito de se sentirem valorizados, e se não conseguimos outro tipo, mas pelo menos o salário emocional exista, e ao darmos visibilidade à causa, a quem cuida das crianças particularmente vulneráveis, no fundo falamos disso, estamos também a contribuir para o salário emocional, e depende muito de nós, de cada um de nós, de todos os trabalhadores da infância nos vários níveis, tentar que uma criança em perigo não se transforme numa criança perigosa. Portanto, tudo o que possamos fazer para contribuir para que a visibilidade, os holofotes, inclusivamente até da comunicação social, e a obra já foi apresentada até na televisão, precisamente, o Luís Marques Mendes fez questão de apresentar, e noutros órgãos de comunicação social também. Portanto, a obra representa mesmo isso, representa uma campanha, representa uma mensagem, representa que é muito importante cuidar, é muito importante dar colo, mas quando não há quem o faça na família biológica, terão que ser os profissionais a fazê-lo. E nós com esta obra também estamos de alguma maneira a valorizá-los, e nomeadamente naqueles 3 textos das 3 pessoas que são autoras e que têm experiência pessoal de acolhimento residencial, está lá muito esta mensagem, uma mensagem muito importante. Eu recordo Alfredo Ferreira no que escreveu, e até o próprio Éder, mas Alfredo Ferreira faz aqui uma ode quase aos cuidadores que teve durante o período de acolhimento. Portanto, é também uma forma de manifestarmos a nossa gratidão e incentivarmos para que continuem o bom trabalho que vão fazendo. Com licença que faça uma intervenção também. Com certeza, claro. António. Só acrescentar aqui uma visão da psicologia também, se me permitem. Primeiro de tudo, é um gosto, uma honra, mais uma vez, ter-vos aqui, e sendo eu uma das pessoas convidadas por vós, muito grato por fazer parte desta obra que, na minha perspectiva, marca de facto um momento importante, desde logo porque traz para a agenda figuras públicas, figuras que têm alguma dimensão nas várias áreas, desde a intervenção com crianças e jovens e todas as áreas que já foram aqui mencionadas, e fala de capacidade de superação.
não é? Pessoas que tiveram dificuldades e por esta ou por aquela razão, por terem sido acompanhadas por figuras cuidadoras, pais ou mães ou pessoas de referência nos serviços, conseguiram, apesar de algumas dificuldades, ou muitas dificuldades, alguns mais, superar as adversidades que lhe foram sendo colocadas. E essa é uma mensagem de normalização também de que o trauma, as adversidades fazem parte da nossa vida, de todos nós, e de quem tem adversidades não se sentir excluído. Portanto, nós muitas vezes identificamos com aquelas pessoas que aquela pessoa também teve uma depressão, aquela pessoa também teve este problema na minha vida. E deixem-me dizer-vos, eu já partilhei isto convosco, João Pedro, eu tenho lido algumas das histórias a jovens e crianças que passam pelo meu consultório e eles ficam maravilhados. Dizem, uau, não sabia que tinha passado. O Éder, obviamente, por razões óbvias, é uma figura que toda a gente conhece, mas outras pessoas. E, portanto, João Massano, também gostaria de dizer que isto, apesar de ser a apresentação de um livro muito marcante, também se enquadra muito naquilo que nós temos vindo a falar aqui no Conselho Regional, não é? No âmbito da saúde mental, a importância de olharmos para a saúde mental numa perspectiva de esperança e de não ser fatídico, não ser determinístico. Nós temos que olhar para a saúde mental com normalidade e que a intervenção, a normalização do discurso pode trazer muita esperança, muita capacidade de superação. E por isso este livro acho que faz parte do meu consultório, está lá, e quando acho oportuno, lá vou eu buscá-lo e sento-me ao lado da criança e jovem e vou-lhe mostrar uma história. Desde a história da pessoa, e aqui vou falar de mim, não é? Obviamente, que apanhou um susto tremendo quando era criança e que ficou com pesadelos com bichos até aos 22 anos de idade, e isto não é uma história inventada, com medo de aranhas, não é, António? E com medo de aranhas. Exatamente, e que só passou com psicoterapia, ok? E foi uma história com 5 ou 6 anos. Portanto, acho que é importante falarmos cada vez mais destas questões das crianças, jovens e da saúde mental. Medo de cães também, não é, Paulo? Certo, eu estava a ouvir o António Castanho e estava-me a rever, eu ainda não tive a felicidade de conseguir fazer esse tratamento, essa terapia é de facto algo que me limita a mercê de um ataque violentíssimo com 6 anos de idade de 2 pastores alemães relativamente à minha pessoa e ao meu corpo, que me deixaram algumas marcas na altura e que ainda hoje, enfim, costumam dizer que quem não gosta de animais não é boa pessoa. Eu não quero dizer que não gosto de animais, mas acreditem que me limito imenso quando vejo algum, por mais amigável que ele possa parecer, com o rabinho a tremer ou enfim, com algum ar de benignidade, eu de facto recordo-me sempre daquele episódio aos 6 anos. E isso tem-me limitado muito, mesmo a nível familiar, com cães que resultam e gatos que andam sempre pululando pelos meus sobrinhos e por todos os meninos e meninas que me rodeiam, e eu tento fazer das tripas coração e de facto tentar respirar fundo, mas acreditem, foi algo paralisante que fez com que ainda hoje, como adulto, não me sinto bem ao lado deles. E portanto eu acho que isto tem que ser visto. Isto não é enfim, não é um pormenor de sumenos importância. Enfim, é qualquer coisa que tem que ser assumido, se calhar tratado sempre que for necessidade disso. O trauma é tratável, portanto a ideia de que é fundamental contrariar a invisibilidade da adversidade e do trauma vivido na infância por cada um de nós, aquela decisão, não vou falar disso porque isso até incomoda, até pode ser politicamente incorreto, numa altura em que estamos até, enfim, endeusar animais e quiçá, mas por aqui me fico. Às vezes é difícil contrariar esse discurso, mas é importante de facto sinalizar de que todos os profissionais da promoção e proteção, todas as pessoas que têm criança no seu mistério, têm que estar imbuídos e capacitados de uma abordagem sensível ao trauma, que permita reconhecê-lo, bem como aos seus efeitos, e, sobretudo, responder-lhes. E é isso que este manifesto quer, através de histórias tão fantásticas como também aquela que o António Castanho nos trouxe. E ainda falando da psique e dos gatilhos,
que todos temos e que nos desencadeiam reações nas casas de acolhimento, aquela história célebre do algodão doce, alguém que quando foi à feira popular e o algodão doce o deixou completamente em pânico, porque sim, foi numa feira popular e foi precisamente junto à barraca de algodão doce, em que o pai alcoolizado terá tido um episódio extremamente violento, que foi necessária a GNR, e portanto o algodão doce era a pior coisa onde podiam levar aquela criança, e quem não sabia disso não fazia ideia, e portanto quando alguns cuidadores dizem eu não sei porque é que ficou assim, não sei porque é que reagiu assim, realmente são gatilhos que estão lá e que disparam a qualquer momento, quando uma porta bate com força, quando alguém grita mais alto e alguém se tenta colocar com as mãos a tapar as orelhas, ou se enfia debaixo de uma mesa ou junto a uma planta, o mais escondido possível, que era aquilo que estava habituado na escalada do falar cada vez mais alto. Portanto, isto infelizmente vai acontecendo muito nas casas das famílias, como nós sabemos, por vezes, e o professor Carlos Neto, um dos autores, falava muito nisso, às vezes preocupamos que os meninos não andem pela rua porque é perigoso, mas também há muito perigo dentro de casa. E isto também nos deve remeter para este pensamento realmente que, como nós sabemos, por vezes, dentro de casa, há realmente crianças que estão expostas ao perigo. E, portanto, esta obra é uma abrangência, tem um chapéu com uma aba muito larga, 50 histórias, por causa também dos 50 anos que se comemoram do 25 de Abril, e portanto é realmente, cada história é uma, e apesar de terem alguma coisa em comum, desde logo a infância, mas acabam por nos transportar para várias vivências que tínhamos tido, ou que imaginemos que aqueles que estão ao nosso cuidado possam ter tido. E que outros exemplos de traumas é que estão no livro que gostassem de destacar, por exemplo, para além daqueles que já falámos aqui? Muitos relacionados com situações até de violência, seja doméstica, não seja. Lembro-me de uma história extremamente tocante de alguém que quer oferecer um perfume à mãe, sabendo a vítima de violência doméstica e pensando que aquele perfume vai ser de facto, enfim, o refrigério para tanto de mal que aquela mulher foi vivendo ao longo da vida. Enfim, as escolas, sempre as eternas escolas, as más escolas, os maus professores, mais do que as más escolas, são os maus professores, os maus profissionais, admoestantes, enfim, com castigo físico, injustificado. É fácil também, João Pedro. As perdas, temos perdas. As perdas, certo, Temos certo. pessoas que falam da perda da mãe com um sentimento naturalmente de perda, é mesmo isso, e numa fase da vida lá mais atrás, ou até, como foi no meu caso, da perda da minha companheira de carteira na altura chamada escola primária, e portanto as perdas também acabam por estar presentes em várias das histórias, sim. Funeral das E, crianças na mão, estou-me a lembrar do meu querido Norberto, que, enfim, que resolve lembrar-se do funeral de crianças acontecidas, o chamado enterro do anjinho. É sempre só ler esta parte deliciosa, com os meus colegas de escola e catequese, envergando todos por cima da roupa uma fita de tecido branco que partia de um dos ombros para as costas e para a frente, que se apertava, sobreposta no lado oposto junto à cinta. Éramos ordenados pelas zelosas catequistas em 2 filas indianas, em cada berma do caminho, logo atrás do caixão invariavelmente branco, que 4 de nós à vez carregávamos até à campa rasa do cemitério. Nesses dias não havia escola, nem havia reguadas. Agradecíamos em silêncio ao anjinho. impressionante. E como é que entendem que seria possível a sociedade e todos os que estão envolvidos, no fundo, e que lidam com o problema, como é que eles podem fazer a melhoria de tudo isto que relataram, e como é que se pode combater o trauma e como é que se pode evitar que estas situações se repitam no futuro? António, quer começar? Sim, acho.
Primeiro já abordaram de forma muito objetiva aquilo que é preciso fazer. Uma sociedade informada sobre trauma. Profissionais informados e sensíveis ao trauma. Eu partilhei agora com o João Pedro Gaspar um filme que eu recomendo, um pequeno filme que se chama Timekeeper. Eu pedi para partilhar também, partilhar com o João Massano, mas Timekeeper. E trata-se da história de um menino que é vítima da violência doméstica e que uma professora faz toda a diferença por ser, precisamente, informada sobre trauma. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sabermos o que é que acontece ou o que é que pode explicar a reação de uma criança ou jovem perante um determinado estímulo é absolutamente, ou pode ser absolutamente fulcral para que aquela criança ou jovem que, não tendo figura de referência securizante em casa, possa ver na pessoa que o compreende a sua tábua de salvação, o seu colo, e isto só se faz percebendo o que é trauma. Eu muitas vezes dou aquele exemplo, e é um exemplo que tem a ver mais com adultos do que com crianças, mas que toda a gente irá perceber lá em casa. Nós passamos pela guerra colonial e todos nós ouvimos falar daqueles veteranos de guerra que ouviam o rater de uma moto ou um som estridente e se mandavam para o chão. Eles eram adultos, tinham vindo da guerra. O que é que eles se mandavam para o chão se sabiam que aquilo não estava na guerra? E, portanto, para as outras pessoas que nada sabiam, e estamos a falar nos anos 70, no início, eram os maluquinhos da guerra. Mas não, eram pessoas profundamente traumatizadas, que se tivessem tido um acolhimento e um apoio informado naquela altura, as vidas deles e das suas famílias teriam sido diferentes. Portanto, se nós, que trabalhamos nestas áreas, advogados, juízes, psicólogos, também existem alguns psicólogos que também não têm informação específica sobre trauma, professores e todos os outros profissionais destas áreas, se souberem porque é que aquele menino que veio da Ucrânia, quando viu a camisola ou a t-shirt de um colega de turma português camuflada, se meteu debaixo da mesa, se perceberem porque é que isto acontece, que tem a ver com a experiência dele, então conseguiremos de facto fazer melhor e superar, ajudar a superar aquela experiência. Portanto, este é um papel que não cabe só à intervenção psicológica no Serviço Nacional de Saúde ou para quem tem alguma capacidade financeira de procurar os psicólogos em consultórios privados, cabe-nos a todos nós fazer este trabalho. Ao professor... Sim, força. João Pedro, avança, João Pedro, avança. Sim, estava a dizer que nós temos também no livro, pelo menos 2 autores que fazem questão de esclarecer ali um bocadinho e de aprofundar até em termos académicos e científicos. A Joana Batista e o João Redondo, a produção deles, e acabam por explicar um bocadinho esta questão. Nós, nas apresentações, e que já foram algumas, vão ser muitas, até ao final de 2024 está previsto que vamos a 15 distritos, aliás 14 distritos e uma região autónoma, sendo que... Ainda não viram Setúbal. Mas já há um contacto prévio. Eu ainda nem partilhei com o Paulo porque foi muito recente, foi esta semana e será eventualmente só em 2025, mas a ideia é mesmo nós irmos aos 18 distritos e às 2 regiões autónomas para que todos tenham a possibilidade também de partilhar, porque os momentos da apresentação do livro são momentos de partilha e tentamos sempre que alguns autores estejam presentes para também enriquecerem e por vezes damos também um espaço para que a plateia possa também apresentar o que entende e tentamos, ainda assim, tentando responder à pergunta, falar um bocadinho daqueles que tiveram realmente experiências adversas na infância, que passaram pela medida que é considerada fim de linha, pelo menos é a última, pela ordem da aplicabilidade, que é o acolhimento residencial. E quando falamos um bocadinho destas trajetórias até de pós-acolhimento, porque eu lembro que os proveitos do livro revertem a favor da PAGE, da associação que apoia em Portugal jovens depois de deixarem o acolhimento, 450 jovens de todo o país, e quando nós falamos realmente e percebemos que nenhum vento é favorável se não sabemos para onde queremos ir, e alguns destes jovens, porque
durante o período de acolhimento não foram suficientemente, ou por falta de tempo até, ou pela zona geográfica, ou por outros fatores, acabaram por não ter esta terapia, ou então não funcionou tão bem, e saem do acolhimento completamente destruídos, vazios, alguns vazios, e quando falamos de casos concretos, tentativas sérias de suicídio, ou até consumadas, quando falamos de situações de reclusão, quando falamos de situações de sem-abrigo, quando falamos de situações de pessoas que se prostituem ou que são vítimas e que se revitimizam. Portanto, as pessoas que estão presentes nas apresentações do livro acabam por perceber que realmente isto tem consequências, e lá está, que se passa na infância, não fica na infância, também nas situações mais difíceis. Paulo. Eu completo só muito rapidamente, e era importante também que neste podcast o João Pedro falasse um pouco mais pormenorizadamente o que é a plataforma Pagé, relativamente à qual os lucros das vendas vão para a Pagé, não é para mim, nem para o João Pedro, nem para nenhum dos autores, é para aqueles que de alguma forma vão tentando colar cacos através de colo, há aquela ideia de que os colos colam cacos, e o João Pedro apanha-os, porque é a única entidade que em Portugal toma conta destes jovens que depois de saída de uma situação de residencialização não conhecem, muitas vezes, nenhum outro colo que não o do João Pedro. Mas só para completar a ideia, é esta ideia que, que a psicologia também me foi ensinando, de que é importante estarmos atentos às emoções e não propriamente aos comportamentos. Aquela ideia do see emotions, not behaviors. Aquele jovem que facilmente é disruptivo, é agressivo na escola, num sítio qualquer, num sítio na sua polis, e rapidamente julgamos-lo pelos comportamentos. E às vezes a ordem jurídica pune-o pelo comportamento. E muitas vezes não estamos assim tão atentos às emoções. É fácil me lembrar, quando há bocadinho falaram de gatilhos, de um pequenino que se chamava Paulo Sérgio, foi adotado plenamente por mim, quer dizer, eu enquanto juiz, e que de facto, nos termos legais, manda a lei de que os apelidos das crianças devem cair, originários, e devem ficar com os apelidos da família adotiva. Mas em casos particulares, diz a lei, em casos fundamentados, podemos mudar o próprio nome próprio da criança. Ele chamava-se Paulo Sérgio, enfim, um juiz Paulo olhando para um Paulo Sérgio, vi lá o pedido de que ele queria fazer cair o Paulo e ficar só com o Sérgio como seu nome. Indaguei, porque a lei o diz, que tem que ser fundamentado esse pedido para mudar o nome, que no fundo nos acompanha desde o primeiro dia de vida, e foi fácil concluir que o avô era o ser agressor na vida deste Paulo Sérgio, e sempre que lhe chamava Paulinho, o nome Paulo, imediatamente já sabia que tinha tareia. E ele imediatamente se escondia debaixo de uma mesa ou debaixo da cama, e portanto aquele Paulo tinha que ser extirpado de vez da sua vida. Portanto, é a ideia de uma sociedade vigil, tem que estar atenta aos sinais e às verbalizações das crianças, e estar, sobretudo, acreditando naquilo que elas nos dizem. Podem não dizer sempre as verdades, mas dizem sempre a verdade. São coisas diferentes. E, portanto, estar atento a esse discurso, fazer as respectivas, não fazer, enfim, herói e resolver ele próprio, ou o professor, ou um assistente social. Não. Fazer as comunicações ao sistema de promoção e proteção tem, obviamente, as suas armas para poder intervir, fazendo com que esta criança tenha um melhor fim do que aquele começo que teve. Portanto, é esta ideia também da regulação emocional que está no meio de todos nós, da nossa vida como ser humano. Estou-me a lembrar também de muitos casos de bullying que foram, na altura, não eram assim chamados, e que casos de crianças que foram, de alguma forma, enfim, menosprezadas pelos seus próprios pares, pelos seus próprios professores, por algum motivo da sua vida, e que circunstância esta que os veio também a moldar como cidadão. É importante, só finalizando, não é só falar do mal, é também, e muitas vezes as pessoas perguntavam-nos, eu só me lembro de coisas boas na minha infância, olha que bom, ainda bem que assim o é, então diga-o, faça-o por escrito, de que forma é que aquela boneca que recebeu quando tinha 7 anos, que era tão especial e foi tão especial,
aquele afago que o avô lhe deu ou que o pai lhe deu no meio de um oásis de vazio, ou a marcou de forma tão intensa que ele ainda hoje se recorda daquele afago e daquela sensação de lareira acesa, por muito pouco calor que fizesse na infância, aqueles foram de facto momentos que acalentam para a vida. Portanto, o bom e o mau que nos acontece marca-nos de facto para a vida. E a justiça, como é que acha, senhor desembargador, que pode atuar neste caso? Sendo, não digo benevolente, mas estando atenta de facto às emoções, fazendo, enfim, não se preocupando só com o facto do João, no dia X, às tantas horas, praticou este crime ou teve este comportamento, perceber que homem, que criança é esta atrás dele, trabalhando tudo isto numa fase precoce da sua vida. Dr. João Massano, eu sou, obviamente, preciso que haja muito mais processos tutelares educativos neste país do que aqueles que existem. Há muita benevolência, há muita tendência até das próprias escolas em não fazer denúncias relativamente a comportamentos mais agressivos de alunos nas escolas, e tentam não fazer as denúncias porque pensam que isso vai piorar até as vítimas e também a figura do próprio agressor, quando é ao contrário que devem raciocinar. Todas as crianças têm direito a uma intervenção tutelar educativa adequada e precoce. Ainda há tempo dos 16 anos, e aí os 16 já é, digamos, aquele marco que faz com que eles já sejam julgados pela justiça dos adultos, por muito que haja um diploma 482 que nos diz que devemos lançar alguma benevolência relativamente a jovens entre os 16 e os 21 anos, num diploma que está parado no tempo, que nunca mais foi revisto e que precisa necessariamente ser revisto. Portanto, é esta necessidade de uma precocidade na intervenção, porque é triste olhar para processos como agora, aqueles que eu conheço da jurisdição criminal na relação de Coimbra, e me apercebo, enfim, dos comportamentos do adulto, e vou ver a história de vida que nos é trazida pela Direção-Geral de Inserção Social e que nos é trazida relativamente a tantos sinais de alarme e tantos sinais de alerta que foram lançados ao longo desta vida, deste jovem, e que se calhar não estivemos atentos e não fizemos as sinalizações devidas. Portanto, uma justiça que tem que estar atenta ao indivíduo, tem que estar atento ao ser que está à sua frente, obviamente tratando com ternura e firmeza. A firmeza é necessária para evitar, obviamente, recidivas e incidências, mas estando, no fundo, dando mãos, uma justiça que tem que dar mãos com as outras ciências sociais, tem que ser humilde ao ponto de dizer que não sabe tudo sobre a infância e que, portanto, tem que lançar ajuda, tem que pedir ajuda a todas as outras ciências que vão iluminar aquela criança que tem à sua frente ou aquele adulto que tem à sua frente. Uma justiça que, por exemplo, no âmbito da justiça de família e das crianças, não deve temer que um interrogatório de uma criança, interrogatório esse que tem que ser feito o mais frequentemente possível. Eu sou partidário de que sempre que uma criança não for ouvida, o tribunal tem que justificar a razão porque é que não o faz. Há quase que uma exigência, eu direi até constitucional, e por isso advogo que nesta revisão constitucional deveria lá estar uma norma a exigir a audição de uma criança em sede de tribunal. Portanto, sempre que um juiz não entender que não deve ouvir uma criança, deve sempre justificar porquê, e, portanto, recuperando a ideia que estava a dar, a justiça não perde o seu munus, nem perde a direção de uma diligência, por exemplo, se entregar o interrogatório a um psicólogo ou a alguém que melhor saiba fazer perguntas. Muitas vezes com um interrogatório mal feito, e assisto muitas vezes a interrogatórios de colegas meus melissimamente mal feitos, que nos fazem perder crianças e que nos fazem com que a criança se cale e não queira mais avançar no relato, porque a pergunta foi mal feita, foi induzida, foi sugestiva, não é fidedigna e, portanto, perguntas feitas por quem de direito, por quem sabe de facto fazer perguntas, não é retirar poder de direção ao magistrado, que nunca deixa de conduzir a audiência ou a diligência, mas entrega a condução da entrevista a quem de facto a melhor e sabe fazer. O SES foi fazendo o seu caminho durante o tempo em que eu estive como diretora adjunta, fizemos muita formação a nível da arte de bem ouvir uma criança, mas obviamente é muito difícil fazer formação em pouco tempo, quando muitas vezes estamos interessados
em que os nossos futuros juízes tenham competências científicas relativamente às áreas nobres, mas temos que concluir que esta é de facto uma obra nobre, esta de facto tratar as crianças como elas de facto merecem, com aquilo que o meu querido farol e mentor chamado Armando Acácio Gomes Leandro exige para todos eles, que é uma infância de excelência. Lançaram um livro no Dia da Criança e pretenderam e afirmaram que um dos principais objetivos era, no fundo, participar na campanha contra os maus tratos. Como é que pensam que a obra pode contribuir para esse objetivo? Talvez dando visibilidade a alguns factos que a ciência vai descobrindo, como por exemplo que quando as crianças são maltratadas pelos pais, elas não deixam de gostar dos pais, deixam de gostar de si próprias, e com as consequências que isso tem para quem cuida delas e para quem as tenta compreender, seja no contexto escolar, seja noutros contextos. Portanto, a verdade é que realmente esta obra, trazendo especialistas e trazendo figuras públicas, quando eu digo especialistas, alguns são especialistas académicos, outros são especialistas, como eu disse, porque vivenciaram na primeira pessoa algumas destas questões. Eu não me refiro apenas aos que estiveram em acolhimento, mas outros, e ao longo da obra, poderão ver isso mesmo. A verdade é que esta falta de alguns pilares elementares, refiro-me também até à metodologia Ubuntu, como o autoconhecimento, torna muito difícil quem tenta fazer alguma abordagem nos vários contextos, até no contexto de tribunal, se assim chegar a situação a acontecer. É realmente importante termos juízes, e felizmente temos o Guerra connosco, que tem esta visão de dar as mãos a outras áreas do conhecimento importantes, e esta obra, por fazer aqui uma simbiose entre autores de várias áreas, mas muito na área da psicologia e de outras ciências sociais, e muito também na área jurídica, acaba por tentar dar esse contributo, porque percebemos pelas diferentes visões que cada um tem da sua infância, mas também aquilo que deixa transparecer quase que em jeito de máxima, conclusão, e em algumas histórias isso é bem notório. Portanto, conseguimos tentar que quem contactar com esta obra perceba que realmente é extremamente necessário nós percebermos que a infância é um chão que percorremos ao longo de toda a vida. Portanto, quanto mais nós conseguirmos fugir do pensamento abstrato e tentarmos concretizar, seja através até de referências bibliográficas, como temos alguns autores que o fazem, de histórias muito pessoais, muito íntimas, muito chocantes, quase, diria. Eu acho que é a forma que temos de chegar a um leque muito variado de leitores, porque esta obra não é um livro apenas para quem trabalha com a infância mais vulnerável. É uma obra que pode ser lida por qualquer pessoa que tenha sido criança. Mais abrangente não pode ser. Sim, é difícil, é mais abrangente do que isso. Mas, de qualquer forma, eu diria que é um livro que é marcante e que esperemos que consiga atingir os objetivos que se propõem, mas inclui uma contribuição que eu não posso deixar de sublinhar, que é da senhora Procuradora Joana Marques Vidal. Gostaria de vos pedir que falassem um pouco sobre a contribuição dela e qual é que entendem que é o seu legado relativamente à proteção das crianças. Eu posso começar porque o Paulo terminará garantidamente com muito mais propriedade. O contributo dela foi ao ponto de humildemente me ter dito, quando nos encontramos a última vez presencialmente, mas porquê que nos escolheram? O que é que eu tenho a ver? Não tinha outras pessoas mais interessantes para escolher com esta humildade? Portanto, mas uma humildade genuína, garantidamente uma humildade genuína, e portanto era realmente alguém que tem, além de um texto muito interessante e muito bonito para ser lido e com uma mensagem, obviamente, e alguém que esteve sempre, ou durante muito tempo, ligado aos direitos das crianças, alguém com quem nós podíamos contar para alguma questão. Encontrámos-nos várias vezes em determinados eventos
tinha sempre uma visão muito, muito lúcida, muito serena até sobre estas questões. Mas o Paulo também muito, aliás, muito mais conhecedor e amigo pessoal da família, certamente explicará muito melhor qual é o grande contributo que ela nos deixa e o legado, assim nós sejamos dignos dele. Muito obrigado, Dr. João Massano, por ter invocado o nome da Joana. Eu há pouco tempo escrevi isto. Perdi no dia 9 de julho a Joana. Conheci-a em 96, quando então a chegar a um Tribunal de Menores de Lisboa, cedo percebi que na magistratura do Ministério Público ela ali fazia a diferença sem espalhafato, mas com muita descrição e eficácia. E jurei que haveria sempre de gostar dela. Construímos uma amizade muito sólida. Almocei e jantei muitas vezes na casa dela, discuti muito cinema e música com ela, visitei-a nos seus Açores, acolheu-me debaixo das suas telhas, fiz-lhe confidências, fez-me confidências, erguemos congressos juntos, fez da sua mãe uma quase avó para mim, fomos juntos docentes no SES, publiquei o meu primeiro artigo em livro, em obra, coordenada por ela, corria ao ano de 98, publiquei imensas vezes em obras coordenadas por mim, nunca me dizia que não. Cá está o texto delicioso que fez para este manifesto que edifiquei com o João Pedro. Apresentou livros que publiquei. Recentemente, o regime geral do processo de adoção foi, de facto, apresentado em Coimbra por ela. Comungámos e partilhámos o mesmo amor pelo mesmo homem, o pai Leandro. Dr. João, esta mulher ensinou-me a amar o direito das crianças. Nunca mais me esqueço do dia em que eu, chegando ao Tribunal de Menores de Lisboa, em 96, num tribunal em que não se ouvia gente, estamos num tempo ainda muito distante no tempo, entra-me no gabinete uma senhora pequenina, a rir-se e a dizer, seja bem-vindo, tudo o que precisar de mim, estou no gabinete ao lado. Foi um farol potentemente aceso sempre que falávamos e sempre que falamos em civilização, em direitos civilizacionais, em direitos da criança, já agora em direitos da mulher, numa intransigente luta pelos seus direitos humanos. Comandou o Ministério Público como uma garça real, jubilou-se, mas nunca da cidadania ativa, sempre com aquele seu característico brilho nos olhos. Eu olhava para a Joana e parecia que estava sempre comovida. E por isso agradeço-lhe muito a luz, nunca a esquecerei, e apenas posso dizer que temos apenas que lhe seguir os passos como amigos, como trabalhadores da infância, enfim, rogando pragas ao caranguejo vil que chega de uma forma insana e absolutamente subreptícia e nos retira aqueles que vão de facto da lei da morte libertando. É esta a imagem que eu tenho da Joana, é esta a ideia de que eu sei que ela também faria questão de vos dizer aqui, se estivesse a ser entrevistada enquanto fazendo parte destes 50, aquela fantástica referência com que o fantástico texto de José Morgado termina, esta referência a Benedict Wells, que diz: uma infância difícil é como um inimigo invisível. Nunca se sabe quando nos vai atingir. Muito obrigado, Dr. João Massano, por, neste podcast, lembrar-se dela. E seremos Muito obrigado. sempre. Sim, muito obrigado, Sr. Desembargador, pelo testemunho. De facto, é uma personalidade marcante e acho que todos reconhecemos o mérito e a qualidade de tudo o que fez. Agora, voltando mais especificamente ao livro, como é que pensam no futuro promover o livro e continuar a contribuir para a proteção e o desenvolvimento das crianças? Quais é que são os vossos próximos passos, os vossos projetos? O que é que pretendem fazer? Os próximos passos passam, e eu não vou dizer a ordem correta porque não a sei, mas Faf, Viana, Machico, Serpa, Fundão, Viseu, Vagos, certamente Sesimbra, Setúbal distrito, mas certamente Sesimbra, Paulo, Leiria, exatamente, Leiria, e depois os 2 ou 3 distritos ficaram a faltar. E sim, a promessa de voltar no dia 1 de junho de 2025, com mais 50 histórias, de 48 novos autores,
eu e o Paulo vamos ser repetentes, temos mais infâncias ainda para contar. No fundo é esta ideia de um ano que começou, por acaso, no dia 31 de maio, na Assembleia da República, porque o dia 1 de junho quis o capricho do calendário que calhasse num sábado, e acreditamos que seria difícil reunir na Assembleia da República, termos reunido tanta gente como acabámos por reunir, e o João Pedro e o António estiveram lá e perceberam a fantástica sessão que tivemos lá, com a apresentação do livro pela Idália Muniz, pelo Álvaro Labrino Lúcio e pelo Carlos Neto. E, portanto, esta ideia de partir do dia 1 de junho, 31 de maio de 2024, até ao dia 1 de junho de 2025, acabando de vez com esse mito de que só em abril é que temos que falar em maus tratos. Esta ideia, e é importante que tenha havido uma avó chamada Bonnie que resolveu lembrar-se do laço azul, lembrando-se enfim, das nódoas negras que foram criadas no corpo da sua neta, e que relembram de facto as agressões de que ela era vítima, mas por amor de Deus não ficamos só em abril. Ficamos em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, e em março e em abril. Damos a volta ao calendário, damos a volta ao mundo, se for necessário, para poder, pelo menos aqui em Portugal, insuflar esta ideia de que tudo o que se passa na infância não fica na infância. Vamos valorizar os nossos testemunhos infantis, as nossas histórias infantis, de alguma forma redimirmos-nos de muito daquilo que nos aconteceu na nossa vida e preparando-nos, se calhar, uma melhor adultez. Isto é, Dr. João Massano, tentar construir um mundo melhor. Porque adultos resolvidos, resolvendo os seus traumas de infância, com certeza estarão muito mais aptos a poderem, por exemplo, tomar conta dos traumas dos terceiros, sejam filhos, sejam alunos, sejam tutelados, sejam crianças dos nossos processos de promoção e proteção, eu enquanto juiz, eu enquanto magistrado do Ministério Público, eu enquanto advogado. As nossas histórias de vida marcam-nos, os nossos credos, as nossas opções, as nossas histórias, muitas vezes condicionam as nossas posições, até jurídicas, quiçá, e é isso que é importante, de alguma forma, colocarmos em cima da mesa, apercebendo-nos que, como dizia o Terêncio, sou humano e nada, sou homem e nada do que é humano me é estranho, e por isso o bom e o mal que nos acontece marca-nos para a vida, e é com isso que vamos com certeza reconstruir uma melhor adultez, sublimando a boa ou má infância que tivemos, fazendo-nos de facto novos cidadãos e mais abertos digamos, ao trauma de terceiros, às histórias de vida que poderão não nos ter tocado tanto, mas que devemos, relativamente a elas, estar muito atentos, porque de facto há muitos sinais de alarme que são lançados, às vezes no silêncio, sem grande espalhafato, e que não podemos de facto fechar os olhos. Só dizer que realmente a obra, e o Paulo falou, correr o país, correr o mundo, temos nesta edição, da obra que estamos a falar, temos já autores além mar, neste caso do Brasil, ou também quem nasceu noutras paragens, mas alguém que vive... Em Espanha, também em Espanha. E a Espanha também, portanto não é apenas em Portugal, e tentamos realmente que... Sabemos que o destino pode destinar, mas a decisão é de cada um, e a nossa decisão foi realmente de levarmos isto muito a sério. Agradecemos muito aos 48 que se juntaram a nós, obviamente, porque além da editora que foi e tem sido fantástica, porque acreditou e porque nos continua a apoiar nesta digressão, diria, e há várias entidades. Nós temos tido convites da Assembleia da República, a universidades, a Rotários, a câmaras municipais, a CPCJs, portanto, várias entidades. João Pedro, está previsto um lançamento no Supremo Tribunal de Justiça? Portanto, nós temos tido essa sorte de sermos convidados por entidades de vária ordem, e eventualmente até também na Federação Portuguesa de Futebol, já em 2025 devemos dar um pontapé também. Lançar António, não sei se queres colocar mais alguma questão.
Não, gostava só de utilizar aqui uma palavra que eu muito gosto de ouvir do João Pedro, que é a onda está a crescer, não é? Ele utiliza muito esta frase. Eu acho que a onda está a ser surfada por este livro. A onda já começou a crescer, já deu início há muito tempo nas nossas mentes, daqueles que trabalham nestas coisas, perceber que é preciso fazer diferente, quebrar ciclos, trazer esperança, fazer com que as pessoas acreditem que o destino ou as coisas que passam na infância não as limitam, são marcantes, obviamente, mas não têm que determinar o seu futuro. E dizer que, João, através de ti, deixa-me dizer-te isto, não é? Que trouxeste este podcast para aqui também. O Conselho Regional também faz parte da onda, desta preocupação com a saúde mental, que tem vindo sempre a ser trazida nos podcasts, e não sei se queres anunciar alguma coisa em novembro sobre o passado, a infância e o trauma. Qualquer coisa que vai acontecer, não é? Vai não acontecer, sei, já tem data, já tem oradores confirmados, 7 oradores confirmados, neste caso o Dr. David Rodrigues, todos autores, portanto eu, Paulo Guerra e António Castanho que estamos aqui presentes, mas também Joana Batista, David Rodrigues, Rui Marques e Marta Santos Pais, portanto estão 7 autores, penso que não me esqueci de nenhum, todos confirmados, para que no dia 13 de novembro, às 9h30, terá início e será realmente um seminário, um congresso, em que o nome do próprio evento será O que se passa na infância não fica na infância. A organização é conjunta, portanto, com a Ordem dos Advogados, com o Núcleo Regional e com a PAGE. E vamos ter muita gente, garantidamente, a querer desvendar mais uns bocadinhos destas infâncias que são as de todos nós. Eu queria João Massando apadrinhou logo, desculpa lá, João. Não. Apadrinhou logo a ideia, assim que eu lhe coloquei esta possibilidade. O João tem sido um paladino da saúde mental no mundo jurídico e, portanto, acolheu logo esta ideia com muito entusiasmo. Só isso que eu queria dizer, João. Muito obrigado, João Massando. Eu queria agradecer ao professor João Pedro Gaspar, ao senhor desembargador Paulo Guerra, a disponibilidade que tiveram para vir aqui falar connosco e apresentar o vosso livro de viva voz. Foi uma honra receber-vos aqui e um grato prazer. Veremos a nossa iniciativa em novembro, que já foi aqui anunciada e seguramente será um sucesso. E eu passo ao António para terminar este podcast hoje. Uma responsabilidade como Presidente do Conselho Regional aqui que nos acolhe, agradecer e sejamos todos a voz que precisa de ser ouvida e que vou-me apropriar novamente das palavras do João Pedro, que a onda cresça e que o trauma não seja uma coisa escondida, reservada, quase tabu, mas que seja falado e que seja trabalhado e acolhido por todos nós com compreensão e, acima de tudo, com a promessa de recuperar e quebrar ciclos, que é isso que nos move. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, António Castanho. Muito obrigado a todos. João Massando também pela excelência da sua militância enquanto advogado. Muito obrigado. Obrigado. Sim.